dia, graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Dia após dia, nós precisamos criar um ambiente que fortaleça nossas almas, porque Jesus está a voltar. É chegada a hora que a igreja precisa receber a restauração espiritual. E hoje aqui quero falar para você, querido irmão, nós estamos sobre um vale de ossos, estamos sobre um vale que o evangelho já secou, as almas também estão totalmente abatidas, mas tem uma esperança em Deus para todos aqueles que creem e acreditam que Deus é que está no controle de todas as coisas. Ele está no comando, Ele pronto para ouvir o seu clamor e pronto para te socorrer. Mas tem um porém aqui que eu quero falar hoje, é o seguinte. Segundo a Bíblia vai dizer que o pecado gera morte, certo? Mas também eu quero dizer, dentro da mesma Bíblia, a palavra diz, quando nos separamos da presença de Deus, quando saímos de Deus é quando nós pecamos. Antes de cometer o pecado, você está ligado a Deus. Mas a partir de você ter um plano na sua cabeça, o demônio lançou uma semente de mentira para te desviar. A partir daquele momento, você já está se afastando de Deus. Então, o que mata não é o pecado. O que mata é você negar Deus. Quando nós negamos a fé, nós renegamos a Cristo, nós praticamente nos pegamos pelas obras da carne, nos pegamos pelas coisas que nos tiram da presença de Deus. E aí tornamos pecador. E o pecado traz as suas consequências, e para terminar o combate é a morte. Eu quero falar sobre a restauração na sua e na minha e neste mundo todo. Isaqueu 37, partindo do verso de número 1. O povo de Israel, ele quando estava em cativo na Babilônia, eles já estavam desesperados. Deus nos abandonou, Deus já não está mais conosco, a última nossa esperança é o inferno, é a morte. Todos nós vamos perecer porque Deus nos abandonou. Deus, como Ele é bom e misericordioso, Deus nunca abandona ninguém. Deus, cada momento, dá mais uma chance, porque Deus criou-nos segundo a sua semelhança. Nós somos a imagem de Deus. Deus, com muito carinho, criou o ser humano e Ele nunca pode abandonar. Nós que abandonamos Ele, mas mesmo assim, Ele vem atrás para te dar o carinho, te fazer lembrar que Ele é Deus, não existe mais outro além dele. Assim começou a visão do Vale do Osso. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muitos números sobre o face do vale, estavam sequíssimos. Os ossos estavam totalmente sequíssimos, muito secos. Não havia nenhuma esperança mais naqueles ossos. Não havia mais nada. Se fosse lenha, botar o fogo, não havia mais outra esperança, se transformar em cinza. Mas veja só como Deus é bom. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus fazendo a pergunta para o seu profeta. Esses ossos podem mais tornar a viver? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes, somente o Senhor que sabe. Indica que Deus é que sabe de todas as coisas de nossas vidas. Ninguém mais, e Deus sabe. Deus está no comando. 4. Então me disse, profetize. Deus falando para o profeta. Então profetize sobre estes ossos. E diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós um espírito e viverás. Vai entrar o espírito, aquele espírito que traz paz e viverás.
E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e viverás, e saberás que eu sou o Senhor. Tem algo aqui que me prestou muita atenção. Após dessa restauração, o homem vai raciocinar, ele vai perceber que Ele é o Senhor, o nosso Deus, Deus de todo o universo, dono de todo o universo. Ele que está no comando da sua vida. Ele está no comando de tudo que existe debaixo dessa terra. E nos céus, está nas águas, Ele é dono de tudo. Ele está no comando. Então, por que Deus vai querer restaurar? Deus vai querer restaurar para que reconhecemos que Ele é dono de tudo. Ele é Deus, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, toda a honra é para Ele. É para Ele de todas as coisas. E no 6, e porém nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Depois de tudo isso, vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como se fosse deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos juntavam, cada osso em seu osso, cada osso no seu lugar. O poder de Deus, ele é esse mesmo. Ele coloca as coisas em ordem. O poder de Deus pela boca do profeta. Os ossos começaram a se unir em cada lugar dentro da sua visão. Eles têm visão. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia pelos espírito. E ele me disse: profetize ao espírito, profetiza ao filho de homem. E eu disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ou espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Sobre 4 cantos, o Espírito venha e sopra sobre esses cadáveres para que eles tenham vida. Vida. E esta vida é que vai glorificar o Deus que o trouxe e o restaurou. Aleluia. No livro de Efésios, capítulo número 12, lá para verso 6, vamos perceber que nós, pelo nossos pecados, éramos, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós somos. Amém, amado? E hoje Deus está a restaurar o mundo inteiro. Deus hoje está a restaurar o mundo inteiro. Deus está a renovar tudo que Ele criou, que tinha se desviado. Poucos o buscam, poucos o obedecem. Não são todos que buscam Deus, obedecem a sua voz. E Deus deu-nos mais uma chance nessa restauração. Não é o fim do mundo, mas é uma restauração para que nós voltamos. Sabe, querido? Ontem, eu fui me perceber, muitas almas estão se convertendo a meio a essa epidemia. Muitas almas voltando para Jesus após essa epidemia. Muitas almas vão glorificar a Deus. Coronavírus, ele fez que o povo que se desviou. Ontem eu estava assistindo vídeo de uma irmã que nasceu e cresceu na igreja, depois ela foi embora servir ao mundo, mas através desta praga, através de coronavírus, ela voltou de novo pedir o batismo. Com esperança, após esse batismo, eu vou receber a unção do Espírito Santo. Eu quero servir, eu vou voltar a servir, vou voltar a adorar esse Deus. Almas restauradas. Enquanto alguns se preocupam mais quantas almas se foram, quantas vidas foram embora, Deus está ganhando alma no meio coronavírus. Irmão, para de perceber
errado essa situação. Para de criticar vários países, nada foi criado. Deus, ele está a restaurar. Jeová está a restaurar o mundo inteiro para todos aqueles que não acreditam e aqueles que tinham se desviado voltarem para Ele. Porque toda honra, toda glória é para Ele. A glória é de Deus. Louvado seja Deus. Não é o fim. Deus não vai acabar esse mundo com coronavírus. As consequências, sim. As consequências é a resposta do que nós temos feito. Quando nós erramos de verdade, o pecado vem com consequências. Mas semeará é a restauração. A mão do Senhor restaurando o mundo para que Ele seja glorificado. No vale do osso, você vai se levantar. No vale da morte, você vai se levantar, sacudir as poeiras, sacudir o pó do seu corpo, sacudir tudo que não pertence a Deus para adorar a Ele. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue orando. Jesus te ama. Eu também te amo.